Aí a gente ganhou a faculdade de economia, era da direita e a gente ganhou para a esquerda. A nossa entrada na faculdade mudou completamente os rumos da faculdade. É por isso que a gente teve tanta sensação de vitória, sem exatamente ser uma vitória, né? A gente não percebeu que aquilo eram etapas, que a gente podia levar uma grande porrada na frente como levou. A gente tinha vitórias parciais, né? Ganhava o DCE, ganhava economia, ganhava filosofia, ganhava o CAPA. Então parecia que éramos uma faculdade. É por isso que a gente teve tanta sensação de vitória, sem exatamente ser uma vitória, né? A gente não percebeu que aquilo eram etapas, que a gente podia levar uma grande porrada na frente como levou. A gente tinha vitórias parciais, né? Ganhava o DCE, ganhava economia, ganhava filosofia, ganhava o CAPA. Então parecia que éramos realmente a marcha do Mao Tse Tung, né? Quando absolutamente não éramos. Éramos estudantes, limitados do ponto de vista social, não tínhamos integração com as classes fundamentais, que em princípio fariam uma revolução, né? Nem sempre, mas as que estariam preparados para a revolução. Nós éramos estudantes, né? Intelectuais, claro, em 68 ampliou um pouco, né? Com a morte do Edson Luiz. O assassinato do Edson deu uma ampliada para professores, para artista plástico, mas tudo na área intelectual e classe média. Ninguém ampliou para nada fora disso, né? Em 68, quando cai Ibiúna e todos os líderes estudantis são presos, a nossa perspectiva fica completamente sem perspectiva. Também a gente fez a burrice de reunir toda a liderança no mesmo lugar, entendeu? É claro que a repressão ia seguir, saber onde era. Prendeu a liderança e ficou com os grandes líderes, que só saem no sequestro do embaixador americano. Eu, nessa época, era do Comitê Central. Desculpa, mas... Ai, meu Deus, é ridículo, né? Tem coisas que são ridículas. Não, eu era secretária de massas do Comitê Central. Eu dava as ordens para o Vladimir. Vê se tem algum sentido. Eu tinha 19 anos, entendeu? O Vladimir olhava para mim, tá bom, velho, tá bom. E ele fazia o que ele queria. Ele que estava em contato com a massa. Ninguém imaginou levar 100 mil pessoas para a rua. Ninguém. Aquilo foi uma apoteose, quer dizer, a gente ficou eufórico, né? E foi a única passeata pacífica. Nós já tínhamos feito milhões de passeatas do Rio, desde 64, né? Não foi uma nem duas. No Rio, São Paulo, nas grandes cidades, Nordeste, passeata atrás de passeata. Era a nossa forma de luta, era ir para a rua. Brigar dentro da faculdade, entendeu? Por bebedouro, mas ir para a rua contra a ditadura. Era essa a tática, né? A estratégia.
Então a gente fazia isso continuamente, diariamente. Eu tinha vezes que eu ia todo dia para passear, eu levava porrada, caímos, íamos para o hospital. Era uma verdadeira guerra na rua, e eles armados, né? Se bem que eles não atiravam, eles jogavam lacrimogêneo, cacetada, quando atirava era pro alto. Mas era um terror. Realmente foi o ápice da nossa vivência enquanto revolucionários. Nós falando da vanguarda. A própria massa vibrou muito, foi realmente uma passeata, aquele discurso do Vladimir pelo socialismo, foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi pelo socialismo, porque ali não se falava de socialismo, falava de ditadura. Ele abriu o campo para o socialismo, foi lindo. 100 mil pessoas era muito para o Rio de Janeiro naquela época. É muita gente. Mas depois o movimento estudantil começou a murchar. É o que a gente chamava de descenso. O descenso das férias, a gente chamava de descenso. Agora é a hora do descenso. Mas eu sempre achando que ia voltar a rebar, né? Mas a verdade é que Ibiúna foi o AI-5, as duas coisas juntas foram demais para o movimento estudantil. Todo mundo foi preso, né? Ali em Ibiúna houve uma triagem, né? As lideranças ficaram 1 ano, sei lá quanto tempo, presos. Agora, o movimento estudantil se desmobilizou, porque as pessoas começaram a ficar com medo, medo concreto da prisão, da porrada, da tortura, já foram ameaçados, né? E depois veio o AI-5, em dezembro, 13 de dezembro. Quer dizer, o AI-5 foi o golpe dentro do golpe. Né? Sobe o Garrasta Azul Médici, e aí vocês sabem que a porrada comeu. E aí ficou na vanguarda do movimento, aí já um movimento não mais estudantil, um movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, faz parte da nossa história.